E se eu te contasse que Napoleão perdeu a guerra por causa dos botões da farda dos seus oficiais? Você ia acreditar? Não! Então, se você tá a fim de conhecer mais esse babado da história da ciência, se joga e vem comigo no vídeo de hoje. Oi pessoal, meu nome é Flávia Santos e no vídeo de hoje nós vamos conhecer um pouco melhor sobre a versão da história que diz que Napoleão perdeu a guerra por causa dos botões da farda dos seus oficiais. Então, se você está a fim de conhecer um pouco melhor dessa história, vem comigo que eu te ensino tudo de um jeito claro, rápido e bem ilustrado. Filho de Carlos Bonaparte e Maria Letícia Romanilo, Napoleão Bonaparte nasceu em 15 de agosto de 1769 em Ajaccio, cidade francesa da região da Córcega. Apesar de ser um ótimo aluno e com grande facilidade em matemática, Napoleão, aos 15 anos, decidiu entrar para a Academia Real Militar de Paris. Napoleão se destacava por ter habilidades importantes para a carreira militar, e a chegada de um novo contexto da Revolução Francesa, em 1789, serviu de trampolim para que se tornasse conhecido como uma das principais figuras política e militar da França. E depois de vencer algumas batalhas na frente revolucionária da Revolução, sendo agora visto como um herói nacional, o jovem Napoleão é nomeado comandante do exército francês em 1796. E daí pra frente não deu outra. O novo comandante venceu novas batalhas, trazendo novos territórios e aliados para a França. Mas nem tudo são flores, né? Em 1799, a França estava em crise, com a economia arrasada e o governo conhecido como Diretório mega mal visto por causa de casos de corrupção. Foi então quando Napoleão voltou da guerra do Egito, ele era visto como uma esperança nacional diante de um contexto tão sinistro. Ele então se aliou a aliados políticos e articulou um golpe de Estado, se tornando o primeiro cônsul. Nessa época, Napoleão criou o Banco da França, a moeda franco, entregou o sistema educacional francês para a igreja e criou o Código Civil Napoleônico. Diante dos seus feitos, em 1802, Napoleão se tornou o cônsul vitalício da França e 2 anos depois, Napoleão I, o rei dos franceses. Porém, entretanto, contudo, todavia, digamos que o nosso querido imperador deixou a fama subir a cabeça. Isso porque ele mesmo se autocoroou imperador durante a cerimônia, quebrando um protocolo de séculos. Isso porque, segundo os trâmites da coisa, o chefe da igreja é que coroava o imperador. Ou seja, ele acabou mandando um recado para geral, avisando que nem mesmo a igreja estava acima do seu poder imperial. Cá entre nós, né? O cara não se achava, ele se tinha certeza. E foi durante o Império que Napoleão deu impulso à sua política de expansão territorial, invadindo, dominando e anexando países à França. Em 1806, decretou o bloqueio continental, o que acabou proibindo outros países de comercializar com a Inglaterra, para forçar uma queda econômica para os britânicos e, de tabela, levá-los à rendição. O país que ignorasse esse bloqueio seria invadido pela França. E adivinha por que é que a família real portuguesa chega ao Brasil? Acertou de novo, miserável. A família portuguesa estava picando a mula e fugindo das ameaças de Napoleão. Mas uma hora ia dar ruim, né? O reinado de Napoleão começou a apresentar desgaste depois de perder a guerra para a Rússia. E esse episódio aconteceu depois da Rússia ignorar o bloqueio continental em 1812. Napoleão partiu para essa guerra com aproximadamente 500 mil homens do seu exército, levando 1.500 canhões. Gente, isso é coisa demais. Só para você ter noção, isso é mais ou menos 7 estádios do Maracanã lotados. Imagina essa galera correndo atrás de você ou depositando R$10 na sua conta cada um, hein? Oh meu Deus, meu sonho. Segue o Pix. Mas peraí, minha jovem, Napoleão tinha um exército gigantesco, mega treinado. Ele poderia ter ganhado essa guerra, não é não? Com certeza, meu jovem, mas digamos que Napoleão não contava com as astúcias do exército russo. Isso porque a Rússia adotou uma estratégia chamada de terra arrasada, onde basicamente enquanto o exército francês avançava, os russos recuavam queimando, destruindo tudo que pudesse servir de auxílio ou brigada para os franceses.
Pois é, galera. Além disso, a Frozen chegou dançando o Mega Let It Go, lançando frio e neve por todo o canto. Então os franceses tiveram que marchar pelo gigante território russo com fome, expostos ao frio, doenças e sem lugar para descansar. Com isso, já deu para perceber que deu ruim, né? Pois é, acredite se quiser, o exército de Napoleão foi reduzido a aproximadamente 10.000 soldados. E diante dessa traulitada toda, Napoleão foi obrigado a recuar. Ah, mas isso tudo eu já cansei de ver na escola. Achei que tinha um negócio diferente nesse vídeo. É isso aí, ô gênio! Mas o que você não sabe são as versões por trás desta história, e uma delas é conhecida como os famosos botões de Napoleão. A história começa quando as fardas do exército francês foram produzidas utilizando botões de estanho. Eles eram responsáveis por fechar paletós, sobretudos e a calça dos oficiais. Ou seja, na ausência deles, tudo cai. E segundo essa teoria, foi exatamente isso que aconteceu. Isso porque em baixas temperaturas, o estanho passa por um processo que por tempos foi conhecido como mal do estanho. Mas para você entender melhor sobre esse babado todo, eu preciso te explicar um pouco melhor sobre uma propriedade química conhecida como alotropia. A alotropia é uma propriedade química que permite a formação de diferentes substâncias simples a partir do mesmo elemento químico. Eu sei que ficou confuso, mas respira fundo e vem comigo. Uma substância simples é uma substância formada apenas por um elemento químico, como o caso do gás oxigênio, que é formado por 2 átomos de oxigênio, e o fósforo, que é formado por 4 átomos de fósforo. Ou seja, na substância oxigênio só se possui átomos de oxigênio e no fósforo apenas átomos de fósforo. E assim por diante. Simples assim. Já a alotropia permite a formação de várias substâncias a partir do mesmo elemento químico. Vamos pegar o carbono como exemplo. Ele está presente em uma porção de lugares, como é o caso do grafite do nosso lápis de escrever. Ele é formado por apenas átomos de carbono que se ligam em anéis hexagonais em um plano. Já o diamante também é formado unicamente por carbonos, mas a diferença é que cada carbono está ligado a outros 4 na formação tetraédrica, como se fosse uma pirâmide. Essa diferença na ligação dos átomos permite que essas substâncias tenham propriedades diferentes e funções diferentes. O grafite, por exemplo, é macio e quebradiço, e por isso ele é usado para escrever. Já o diamante, por ter essa estrutura mais compacta, é um dos minerais mais duros existentes, utilizado em brocas de furadeiras. Muito louco isso, né? O mesmo elemento ligado de formas diferentes pode ser utilizado de diversas formas. Viva a ciência! Mas o processo com o estanho é o mesmo. Em temperaturas entre 13,2 graus Celsius e 161 graus Celsius, os átomos de estanho se ligam e se organizam de forma tetragonal, conhecido cientificamente como estanho alfa. Essa conformação é mais conhecida pela maioria das pessoas e é chamada de estanho branco. É um sólido branco moderadamente flexível e um bom condutor elétrico. Por isso, é utilizada em ligas metálicas, revestimentos de aço e cobre, além de produção de peças domésticas como taças, bandejas e castiçais. Já em temperaturas abaixo de 13,2 graus Celsius, o estanho se rearranja e fica organizado em um cubo, parecido com o diamante e conhecido pelos cientistas como estanho beta, também chamado de estanho cinzento. Diferente do estanho branco, ele se apresenta na forma de um pó cinza que não é nem um pouco flexível e não é um bom condutor de eletricidade. Por isso, não possui nenhuma aplicação. Essa transição é conhecida como mal do estanho ou doença do estanho, porque no processo formam-se erupções na superfície como se fossem verrugas. Agora, voltando para a Batalha de Napoleão na Rússia, a chegada do inverno rigoroso com temperaturas próximas aos 30 graus negativos teria feito com que o estanho branco da farda dos oficiais tivesse se transformado em estanho cinza, ou seja, em pó. Então toda a roupa deles começou a ficar larga e caindo, o que impediu que eles segurassem as armas e evitasse com que as roupas caíssem, o que acabou deixando eles expostos ao frio. E para trazer mais veracidade à história, em 1851, o pesquisador Erdmann observou que os botões de estanho dos uniformes dos militares se deterioraram quando ficaram guardados em um depósito durante um inverno rigoroso. Essa história é muito curiosa, né? Mas existe um lado B dessa questão.
Alguns cientistas mostram que esse processo acontece de uma forma extremamente lenta, mesmo em temperaturas tão baixas quanto a do inverno russo. Ou seja, o tempo que o exército francês esteve na Rússia não seria suficiente para que os botões se deteriorassem. Além disso, o mal do estanho já era conhecido há séculos na Europa. Então, como é que Napoleão permitiria que os uniformes fossem feitos com botões de estanho? De qualquer forma, uma descoberta arqueológica em uma cova coletiva na Lituânia em 2002 confirma que as roupas dos soldados do exército de Napoleão eram feitas de liga de estanho e cobre. Legal demais, né? Essa história é tipo Dom Casmurro. Capitu traiu ou não traiu Bentinho? Napoleão perdeu a guerra por causa dos botões ou não? Sensacional, né? É isso, pessoal, eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo e se você gostou, eu fiz um outro vídeo onde eu te conto como é que o conceito de densidade surgiu através de uma tentativa de golpe que um ourives estava tentando fazer em um rei. Então, se você está a fim de conhecer esse outro babado da história da ciência, é só clicar nesse vídeo aqui do lado. É isso, pessoal, não esquece de curtir o vídeo para ajudar na divulgação do canal. E eu te vejo na próxima. Muito obrigada, um beijo e fui!